Olá pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos aí nessa segunda-feira ao nosso bate-papo aí sobre operações de position, com operações aí de médio e longo prazo, com gráficos semanais, visando objetivos um pouco mais longos do que operações curtas. Então gostaria de dar um bom dia aí para todos. Vamos abrir aqui com um rápido comentário sobre o índice Bovespa, nossa expectativa em relação ao índice. Já estamos com o mercado operando, já tínhamos um viés de repique no pregão de sexta-feira, deixado ainda pelo gráfico diário. Reparem que deixamos uma figurinha aqui, um aramezinho, que está sendo confirmado hoje. Já marcamos nova máxima em relação ao pregão de sexta-feira. Mantida esse patamar acima de 55 mil pontos na virada aí da primeira hora, que a gente provavelmente irá acompanhar nesse momento. Provavelmente teremos aí a continuidade desse movimento para voos, quem sabe, um pouquinho mais altos. Então o fato é que estamos aqui numa região de suporte, dada pelo fundo do final do ano, marcado aqui entre novembro e dezembro do ano passado, muito próximo aqui da LTA longa do mega ciclo, que foi perdido em fechamento, mas ainda na região do mega ciclo. E agora, dada a tendência de baixa do ativo e o afastamento das médias, é bem provável que esse repique possa encontrar resistência no fundo perdido, aqui na faixa de 59.500 e na média de 9 semanas. Esse aqui vai cair um pouquinho ainda, né? Então a gente pode de repente medir um fibo desse candle, e aí teríamos, quem sabe, um repique até a faixa aqui entre 56.600 e 57 mil pontos. Seria um movimento mais óbvio de um repique no curto prazo. A média cai um pouquinho, aproxima-se dessa região. O repique pode ocorrer em mais de uma semana, não necessariamente uma semana só. O fato é que essa semana aparentemente teríamos a possibilidade aí de um alívio na ponta comprada. Haja visto também os indicadores técnicos extremamente sobrevendidos. Enfim, aparentemente vamos aliviar um pouco as coisas essa semana. Mas é muito prematuro para afirmar qualquer coisa nesse momento. Primeira meia hora de pregão, num movimento muito forte de queda que a gente enfrentou aí nas últimas 4 semanas, né? 4 semanas seguidas de quedas, e na semana passada a intensificação desse movimento, conforme a gente pode verificar aqui no gráfico. Então já vamos dar uma geral aqui nas perguntas que vocês nos deixaram na pedra. Malhone, Anderson, Mercador, Jeová, Galdério, Jesus, todos muito bem-vindos, e demais participantes aí silenciosos. Vamos dar uma olhada se vocês já têm alguma questão colocada aqui pra gente. O Jeová, será que é o início de um repique? Provavelmente sim, né? E falasse a palavra certa, por enquanto repique. E eu já até comentei que nesse momento o mais provável é entre 56,5 e 57 mil pontos. Jesus, Pomo 4 deixou um gap no semanal, acredito no fechamento dele e retomada da alta. Vamos dar uma olhadinha na Pomo. Olha, um gap no semanal é uma figura de força, né? Uma força negativa aqui que abriu na semana negativamente, já no pregão de segunda-feira, e não recuperou. Foi uma semana de quedas intensas na Pomo. Mas ela parou aqui numa região muito próximo da média de 21 períodos. E nesse momento ela forma, né, estaria formando aqui um aramino semanal. Obviamente é muito cedo para afirmar qualquer posicionamento na Pomo nesse momento, porque o candle em formação tem menos de uma hora. Numa semana que terá 5 pregões. Então, qualquer afirmação nesse momento é mera elucubração. Então nós temos que aguardar a formação do candle, Jesus. Tomara que seja um candle efetivamente de recuperação, não marcando nova mínima e com fechamentos
nas máximas semanais, daria uma ótima sinalização de retorno ao movimento ascendente, haja visto que o ativo ainda não perde sua tendência de alta, não é? Então a Pomo é um desses ativos que ainda mesmo sofrendo essa correção um pouquinho mais agressiva, ela encontra-se aqui em região que eu diria que é de suporte, né? Ela foi resistência aqui durante 4 semanas, foi rompida, retomou o movimento ascendente, faz o recuo, gravita na região da média de 21 semanas e agora a gente aguarda a formação do candle dessa semana. Por enquanto não dá para fazer nada, Jesus. Tem que aguardar um pouquinho para termos um pouquinho mais de certeza em relação a ela. Então ainda não dá para saber, Jeová, onde é a entrada. Tem que aguardar a formação do candle dessa semana para que a gente daí consiga operar a Pomo para prazos mais longos. Jesus comenta que a Vale teve um cruzamento das 3 médias, mas já caiu bastante. Com o repique falando, teríamos oportunidade de entrada na venda. Vamos ver a Vale. Uma limpada aqui nesse gráfico, começa esse monte de linhas aqui, eles atrapalham mais do que ajudam nesse momento. Então o que a gente consegue verificar aqui na Vale efetivamente, né? Sob o aspecto do semanal, colocando aqui um gráfico de linhas, a gente consegue visualizar um grande retângulo nela, praticamente de julho do ano passado, né? Já vai quase um ano a Vale presa dentro desse retângulo, que foi testado na semana anterior e parece que nesse momento oferece um movimento de repique. A tendência da Vale, tanto terciária quanto secundária, nesse momento é de queda e nós temos a primária lateral. O que poderia ocorrer aqui? Realmente um repique até o fundo perdido, esse último fundo aqui na faixa de 38, as médias todas cruzaram para baixo e provavelmente iam estar muito próximos dessa região. Aqui uma formação nova de reversão poderia oferecer uma entrada na ponta vendida. Da mesma forma que uma formação essa semana nesse suporte poderia oferecer uma operação na ponta comprada. Então, nesse momento, nada a fazer na Vale. Nós temos que aguardar o que ocorrerá aqui, principalmente até quarta-feira. 3 pregões, a gente já começa a ter um candle um pouquinho mais firme do que um candle de menos de 1 hora. Então, nesse momento, a gente olha para esse quadro aqui e se nós tirássemos aqui o candle de hoje, né, Jesus? Coloca só o fechamento da semana anterior. O que você veria? Você veria essa formação. Então, poderíamos até visualizar uma venda na perda aqui da faixa de 35,70. Mas, na abertura da semana, a gente verifica justamente a formação de um repique no diário, que vai formar um candle, quem sabe, de reversão e suporte. Então eu aguardaria na Vale também para qualquer tomada de decisão, tanto na ponta comprada como ponta vendida. É mais um ativo para a gente apenas observar essa semana, não fazer absolutamente nada em operações de longo prazo. JBS do Mercador ofereceu uma venda lá na perda dos R$7, que a gente vinha falando há 400 anos dessa venda. Ela acabou ocorrendo. Não só cumpriu o alvo da venda, como foi muito além, já cumprindo quase o segundo alvo, lá na faixa de 5,40. E no final do pregão, formou um repique. Nesse momento, absolutamente nada a fazer nesse ativo. Nada, só observar, ficar fora, porque venda já não dá mais para fazer, porque já foi.
Quem entrou, entrou. Quem não entrou, perdeu. E compras, em hipótese alguma, com esse desenho que está se configurando aqui. Então, JBS para operações de longo prazo agora vai para o arquivo. Lelis. A Lelis me preocupa, mercador, aqui, ó. Eu preferia que ela não tivesse perdido essa linha dos 11,30, que ela, nesse momento, ela já opera abaixo novamente. Tudo bem que ela está lutando bravamente pela média de 21 semanas, mas o candle da semana passada não foi um candle muito interessante, foi se perdendo suporte sistematicamente no gráfico diário, o volume foi acima da média, e essa semana o ativo já abre caindo, né? Então a perda desse patamar aqui de 11,30, 11,20, que é onde está a média, abriria inclusive venda no ativo, mas é um ativo que eu não recomendo operar na ponta vendida. Então, como eu não vendo Lelis, eu recomendo não operar o ativo nessa configuração. O que eu espero dela? Se ela conseguir segurar-se acima da média de 21 períodos, talvez a formação do candle dessa semana me permita comprá-la na semana que vem, no rompimento do candle que se formar esta semana. Então, se ela conseguir manter-se acima da média de 21 períodos e na próxima semana ela romper, eu vou ficar um pouquinho mais animado com esse ativo. Mas te confesso que o comportamento agressivo das últimas 2 semanas e o teste sistemático aqui da região de suporte não me agrada muito. Então, neste momento, eu vou observar a Lelis. Hoje não dá para fazer absolutamente nada nela. Amanhã talvez não também. Na quarta-feira a gente de repente consegue já visualizar alguma possibilidade para ela, né? Nesse momento o quadro negativo, o ativo perdeu o suporte e luta pela média de 21 semanas. Ela formando o suporte aqui, na semana que vem eu já começo a olhar para ela com um pouco mais de carinho. A OGX, da mesma forma, não é? O ativo corrigiu de forma muito agressiva na semana passada, perdeu um suporte importante aqui na região de 12,80 e foi, olha só onde é que ela foi testar, gente. Foi testar a região do fundo lá de 10,60 no movimento intraday. Recuperou-se bem na sexta-feira. Tivemos na sexta-feira um pregão no diário bem interessante. E nesse momento ela continua cumprindo o movimento de repique. Nesse cenário, mercador, para longo prazo não tem absolutamente nada a fazer nela, enquanto ela não apresentar a confirmação do fundo. Por enquanto, candle em formação. Quando a gente tem um candle dessa magnitude na semana, não tem nada para fazer na outra, né? Então tem que só olhar, aguardar a configuração aqui de um movimento de reversão para na próxima semana a gente pensar em operar. Nós vamos localizar poucos ativos aí para operar position essa semana, haja visto a movimentação agressiva da semana passada. As configurações definitivamente não permitem qualquer entrada nesse momento em ativos todos em tendência de baixa, com candles gigantes na semana passada, conforme a gente vem dando uma olhada geral aqui nos ativos que vocês estão pedindo. Momberger, você acredita que possa atingir 47 mil nos próximos meses? Olha, esse exercício de futurologia, Jeová, ele no fundo ele não serve para absolutamente nada, né? Porque ele acaba apenas induzindo muitas vezes a nossa opinião em relação ao movimento geral de mercado. Então a gente acaba perdendo algumas operações interessantes porque acha que o ativo vai continuar corrigindo e tem papéis em tendência de alta que a gente acaba ignorando e
E muitas vezes, por aproximar-se de uma região de suporte, a gente também acaba segurando ativos. Ah, agora bateu no alvo e tal, corrigiu, não vai cair mais e pode continuar caindo. Então, não tem como saber esse negócio, né? Então, efetivamente, se vai a 47 mil pontos, não faz muita diferença, isso não tem muita importância, né? O importante é a gente ter em mente o ativo em questão, né? Obviamente, se você está posicionado num fundo de índice, daí claro que isso tem importância, né? Porque se houver a expectativa de continuidade de queda, aí seria bom sair do fundo. O problema desses fundos é que a gente muitas vezes pega um movimento direcional muito forte, como as cotas é D1, D2, a gente pode inclusive sair no momento errado. Então, sempre quando você pensar em comprar índice, comprar algum fundo atrelado ao índice, ou compra índice futuro, ou compra a BOVA 11, porque aí a gente tem um pouquinho mais de flexibilidade de saída do que entrar em fundo atrelado a índice, não é? Mas nesse caso específico, partindo aqui da continuidade do movimento descendente, se o nosso IBOV perder a região aqui dos 54 mil, que foi o teste intraday na semana passada, a gente teria o fundo aqui nos 50 mil pontos, que é o fundo em fechamento do último movimento de queda. Reparem que, apesar das agulhadas no semanal, o fundo sempre acabou fechando acima na semana dos 50 mil pontos, 51 mil pontos para ser mais específico falando, né? Então, o número mágico para nós aqui da Focalize, numa continuidade do movimento descendente, é 51 mil pontos. Eu particularmente acho que não cai muito mais do que isso. Mas pode continuar caindo, pode ir aos 47, pode ir a 42, pode ir a 30, enfim. Não tem como saber, ninguém sabe isso. Qualquer coisa a respeito é chutômetro, né? E o que a gente precisa ter em mente é o nosso manejo, observar ativo por ativo. E se aquele ativo especificamente perde regiões importantes de suporte, a gente ou tem que cair fora, ou então, dentro de uma visão de posição de longo prazo, ficar posicionado, mas saber que a gente pode passar um tempo com esse ativo pressionando as carteiras, né, no sentido de remuneração. Mas se for recurso de longo prazo, que você não precisa contar com dinheiro imediatamente, também não é o fim do mundo, né? Dá para continuar segurando. Particularmente a gente prefere trabalhar com manejo, mas por uma visão de longo prazo, né, eu, por exemplo, em Ambev, mesmo que ocorra uma correção muito agressiva em Ambev, num cenário catastrófico para a nossa bolsa, né, eu não pretendo me desfazer das minhas Ambevs, né? Pelo contrário, no teste aqui de 72, eu pretendo comprar mais um pouquinho. Se vier testar 62, compro mais. E na LTA longa dela aqui, que hoje nós estaríamos falando na faixa de 52, 53 reais, compro mais ainda. Então é uma outra visão, né? É uma visão de buy and holder num ativo específico, que é a minha estratégia para a Ambev, né? Mas para outros ativos a gente opera com manejo e... Enfim, o que importa não é se vai a 47 ou se não vai, importa que você esteja atento aos movimentos e às possíveis reversões. Se essa semana, que pode, por que não, né, marcar o fundo do movimento, pode, né? Estamos aqui numa LTA longa do mega ciclo. A bolsa pode formar um arame essa semana, pode confirmar na próxima semana e termos a retomada de alta. E termos marcado o fundo em maio aqui, sem problema algum também. Tudo pode, viu, Jeová? Eduardo pede um comentário sobre LLXL e Gafisa. Olha só, o movimento da LLX é quase uma cópia da OGX, né?
Tivemos aqui praticamente todas as empresas do EIC sofrendo uma pressão muito forte na semana passada, com candles gigantes, os ativos em tendência de baixa, a LLX está tendo uma tendência mais forte do que da OGX. Deixe-me verificar se temos alguma referência de suporte mais longo aqui. Teríamos esse suporte que foi perdido, depois esse teste aqui da região de R$2, ela não chegou a atingir. Ela atingiu o alvo do pivô de baixa. Praticamente atingiu o alvo do pivô de baixa aqui do 100%, nos 2,32 do movimento intraday. Essa semana ela faz uma movimentação de recuperação. Absolutamente prematuro falar de qualquer reversão nesse momento, teríamos que aguardar um pouquinho. Então serve o comentário da LLX é exatamente o mesmo dos ativos que eu fiz até agora, né? Ativos que sofreram uma correção absurda na semana passada, tentam recuperar-se e repicar no diário essa semana. A gente tem que aguardar formações dessa semana para daí pensar em operações de position trade. E a Gafisa, nada a fazer, né? Nada a fazer aqui. Não dá nem para vender pelo estado sobrevendido do ativo e comprar muito menos, né? Esse ativo nesse momento para se manter absolutamente fora das carteiras, né? Então não tem o que fazer na Gafisa. Infelizmente esse papel é um dos mais fracos da bolsa atualmente. Seguramente é o mais fraco do setor de construção civil. Então operar position nele aqui teria gerado uma venda na perda de 3,60. Essa venda já teria sido atingida agora na expansão aqui de 61 do pivô de baixo que ela formou. Então não dá para vender mais, tem que aguardar repique. E comprar é absolutamente temerário nesse momento. Então Gafisa, tira do teu book, nem olha mais para esse papel por um bom tempo. Já vou, pomo 4, 2,18 de alta. Tá começando a formar o candle, né? Como eu comentei. Pecar bateu na média de 21 e segurou. Vamos dar uma olhada em Pecar. Pecar tem uma configuração também parecida com o quadro da Lelis, porque ela perde esse fundo aqui que era importante na região de 83,40, um candle de força negativa também com a entrada de volume. Perdemos aqui uma região, o índice de força vinha mantendo-se em topo durante praticamente o movimento ascendente do ativo, e a partir daqui perdemos a região de suporte. Mas essa formação aqui me agrada muito, Jesus. E vou te explicar por quê. Porque o ativo também não perdeu a tendência de alta, respeitou em fechamento a média de 21 semanas, e essa semana começa a configurar aqui uma figurinha de reversão. A Pecar também entra no rol tipo pomo, ativo em tendência de alta, que se formar aqui uma figurinha bacana, eu vou marcar a máxima dessa figura essa semana, e na semana que vem eu entro comprando, né? Hipoteticamente, se hoje fosse sexta-feira, tivéssemos fechado o pregão nessa configuração, eu marcaria essa máxima aqui, por exemplo, em 82,60 e compraria no rompimento desse 82,60 na semana que vem e estoparia abaixo aqui dos fechamentos, abaixo da média de 21 semanas, abaixo de R$80. Essa seria a operação que eu faria se hoje fosse sexta-feira. Como o candle está em formação, eu aguardo também o que acontecerá com a Pecar essa semana. Hoje é o típico dia chato de fazer chat de position, porque conforme eu disse, a semana passada derrubou os ativos de forma implacável, deixando bem difícil encontrar alguma operação interessante. Não que não tenha, a gente até pode catar aqui, mas vocês estão vendo que a gente precisa aguardar as formações dessa semana para comprar com um pouquinho mais de segurança para longo prazo. A múltiplos por Jeová,
Ó, esse já é um ativo que está interessante. Não perdeu a tendência. Na semana passada chegou a testar a média dos 9, testou o high-low, reparem que veio até o teste do high-low. No intraday recuperou-se. E aqui nós poderíamos operar de forma até ousada na múltiplos. A gente marcaria em fechamento. Olha só, dá para marcar essa região de 44,26. Voltar o gráfico de candles aqui para vocês visualizarem isso. E a múltiplos rompendo a região de 44,26 ofereceria já uma entrada essa semana mesmo. Essa a gente não precisa aguardar semana que vem para entrar comprando, que o ativo está muito forte, não perdeu tendência mesmo na correção, só fez a correção técnica. Nem o high-low foi atingido, as médias não viraram para baixo em momento algum, média de 9 permanece firme e forte. Então ela ofereceria uma compra acima dos 44,20, stop abaixo da média aqui de 41,49, e eu colocaria alvo 8% acima do rompimento, aqui na faixa de 47,80, o alvo dessa operação, Jeová. Então já achamos aqui um ativo para operar essa semana em position, que é a múltiplos, no rompimento de 44,26, stop abaixo de 41,50, alvo lá em 47,80. Anderson, para entrar em Ambev, é melhor esperar o rompimento do último topo? Depende da estratégia, Anderson. A minha estratégia pessoal, Monberger, na sua carteira pessoal, é uma estratégia de buy and hold para a Ambev. Então, eu espero recuos e compro recuos. Né? Por enquanto ela não recuou o quanto eu queria que ela recuasse. Né? Então, não comprei nada por enquanto. Agora, um position, o que ele pode fazer? Mas a minha estratégia é uma estratégia somente de compras. Eu não pretendo me desfazer do ativo antes da minha aposentadoria. Então essa é uma estratégia muito pessoal minha. Agora, um position trade que visa operações de médio prazo, ou seja, ele quer comprar o ativo, capturar um movimento um pouco mais longo e desfazer-se do ativo imediatamente, a Ambev ofereceria uma compra aqui, ó, no rompimento de 78,48, claramente, pelo rompimento do candle da semana anterior. O ativo está em tendência de alta, a média de 9 períodos não virou para baixo, continua apontando para cima. Estamos absolutamente longe ainda do último fundo. E eu compraria a Ambev como position trade no rompimento de 78,48. Eu estoparia essa operação abaixo de 75,80 e eu colocaria meu alvo lá na faixa de R$85. Se ainda houvesse o rompimento do topo histórico acima de 82,70, talvez até desse para adicionar ainda alguma posição na ponta comprada, né? Mas por enquanto daria para operar no rompimento de 78,48 sem problema algum, pela situação de tendência do ativo, tendência de alta, mesmo com a correção das últimas 3 semanas, o ativo não sentiu as médias, não sentiu a tendência e parece nos oferecer já um movimento de reversão a partir dos 78,48. Aqui teríamos mais um ativo, além da múltiplos, para operar essa semana mesmo, né? Essa semana a Ambev já permite operações na ponta comprada. Eduardo, quais as ações boas para longo prazo? Quando a gente fala de longo prazo, Eduardo, a gente precisa puxar um pouco a escola fundamentalista para nos ajudar nesse tipo de avaliação. Então, aí você não pode simplesmente olhar para gráficos, né? O gráfico, obviamente, vai te ajudar a te dar o espelhamento do reflexo do preço em relação ao fundamento, mas a decisão tem que trazer em conta o fundamento. Então, o que a gente tem que buscar? A gente tem que buscar empresas que tenham históricos constantes de resultado. Isso é básico. A longo prazo, a empresa tem que dar lucro, né? A empresa dando lucro
te entregando resultados consistentes, crescimento consistente, ela passa a te oferecer uma bela opção para longo prazo, né? Então, nesse rol hoje, que empresas eu, Momberger, enxergo como empresas interessantes para longo prazo. E elas podem estar em diferentes setores, né? A Ambev, para mim, é a principal delas, é a empresa que eu decidi ter como buy and hold. Então, não tenho dúvidas algumas que ela é uma ótima opção para longo prazo. Eu gosto muito de Alpargatas no setor de calçados. É uma empresa que vem oferecendo também um crescimento desde a retomada no início da década, final da década passada, do projeto da Havaianas, a reestruturação que ela enfrentou com muito sucesso, ela vem entregando resultados constantes nesses mais de 15 anos e permanece muito forte, né? Ela não deixou de entregar resultado nesse período todo. E é uma empresa muito bem administrada. Então, no setor de calçados, Alpargatas me chama a atenção. No setor de carrocerias, a Pomo, essa não é nem uma empresa tão longo prazo com certeza, mas até para o curto ela é uma opção interessante pelo quadro que tem pela frente. Temos eleições esse ano, tem Copa do Mundo, tem Olimpíada. É uma das maiores fabricantes do mundo desse setor. Então a Pomo é uma bela empresa para se estar posicionado para longo prazo. Ultrapar, além de ser um ótimo pagador de dividendos, né? Isso é uma empresa... Eu tenho um cliente aqui que tem Grupo Ipiranga há mais de 40 anos. Hoje ele vive absolutamente dos dividendos da Ultrapar, né? E pergunta para ele se ele quer vender. Falar em vender... ele chama Ipiranga, né? É Ultrapar, né? Então, só para vocês terem uma ideia. Falar em vender Ultrapar é arrumar briga com ele, né? Então, eu diria que essa é uma bela empresa para estar posicionada para longo prazo também. Algumas empresas do setor elétrico, tipo o CEMIG, que vem apresentando um ótimo comportamento, uma ótima gestão, apesar de ser estatal. A CEMIG é um exemplo de uma estatal bem administrada. A GET, do setor elétrico, também é uma empresa muito boa para estar posicionado para longo prazo. Transmissão Paulista, COSSE, enfim, eu diria que tem várias alternativas. Mas existe um outro viés que eu gosto muito, é de cavocar alguma empresa que não está no radar das grandes corretoras, né? Aquelas que uma ou outra casa pesquisa e consegue capturar algum tipo de upside, né? Eu lembro muito bem, a primeira vez que eu ouvi falar da Empíricos, da Lelis, foi lendo um relatório da Empíricos de São Paulo. Falaram da Lelis, eu fui dar uma olhada, que empresa é essa, né? Fazem 2 anos e meio, 3 anos atrás, mais ou menos. Eu comecei a estudar o case da Lelis, fiquei impressionado, não tinha me dado conta da Lelis, né? Então, vale a pena vocês darem uma olhada nessas empresas que estão fora do radar sair um pouco fora de Bradesco, Itaú, Vale, Petro, Gerdau, enfim, as grandes blue chips. Daqui a pouco aparece um relatório e algum analista capturou algum tipo de oportunidade que o mercado como um todo não está enxergando, né? Ali pode estar uma oportunidade de upside muito interessante, muito interessante. Eu lembro do case da Alpargatas. A Alpargatas, quando deu aquela virada, ela subiu 400% num ano. Dificilmente uma blue chip, por mais direcional que o mercado esteja, vai oferecer esse tipo de upside. Então também é interessante, Eduardo, você capturar alguma empresa menor nesse interim, e essa daí vale a pena estudar um pouquinho mais, ligar para o RI da empresa, né? Acho que é importante o contato com a empresa também. Não sei se vocês sabem, se você estiver posicionado em alguma capital, no eixo Porto Alegre, Curitiba, Rio, São Paulo, Minas Gerais, Sudeste e Sul, mais efetivamente, existe a APIMEC, que é a Associação dos Profissionais de Investimentos,
que costuma promover reuniões trimestrais com várias empresas que apresentam os seus projetos e os seus resultados. Se possível, participe. A participação nessas reuniões é gratuita, né? Basta inscrever-se. O site da APIMEC é apimec.com.br, então ali está todo o cronograma de apresentações das empresas. Então, quando você fala de longo prazo, né, eu recomendo este tipo de cuidado, né, essa junção do movimento fundamentalista antes de tomar uma decisão assim de posicionamento. Ok? Jeová comenta que a gente tem razão em relação aos papéis que sentem o mercado de forma diferente. Obviamente, basta olhar os gráficos, a gente visualiza isso, né? Malhone, estou de olho na Eletropaulo, perto do fundo de 2011. Acredito que foi na distribuição de dividendos como aconteceu agora. O que você acha? A Eletropaulo sentiu a mudança do marco regulatório, a provável mudança na distribuição de dividendos acabou empurrando o preço efetivamente muito para baixo. Ela cumpriu o alvo aqui do pivô de baixo, ó. Ela pivotou no semanal, cumpriu na vírgula aqui nos 25,20. Essa semana ela, a exemplo de vários outros ativos, começa a montar candle de reversão. A Eletropaulo, Malhone, eu aguardaria essa semana, se evidentemente ela formar um movimento de reversão, até pela característica de distribuição de dividendos, essa faixa de preço aqui ofereceria uma entrada, quem sabe, interessante nela, em detrimento até da tendência que é de baixa. Mas antes dessa semana não dá para pensar em comprar a Eletropaulo para longo prazo. Tem que aguardar a formação deste candle. Mercador SSBR. SSBR, deixa eu dar uma olhada se eu tenho esse ativo. SSBR. Não tenho SSBR, vamos carregá-lo. Sierra Brasil. Agora vai estar aqui. SSBR, vamos entender um pouquinho desse ativo. Colocar o gráfico semanal dele aqui. Bom, ativo em tendência de alta. Na semana passada sofreu aqui um movimento corretivo bastante importante, mas repare só, em fechamento ela não perdeu o high-low, né? Ela testou o high-low aqui, que é essa linha verde aqui no gráfico. E apesar de ter fechado abaixo da média de 9 períodos, está acima da média de 21 períodos. E essa semana, se ela não marcar nova mínima, mercador, e dependendo da formação que ela nos apresentar, ela já ofereceria a possibilidade de compra a partir da semana que vem, né? Para essa semana, se fosse para comprar, teria que romper o topo. Daí eu não acho bastante improvável. Então, aguarde a formação dessa semana. E se ela não marcar nova mínima, na semana que vem, rompendo a máxima dessa semana, ofereceria alguma operação na ponta comprada. Guarda esse ativo aí para a gente falar dele na segunda que vem, que eu acho que pode ter uma boa surpresa. Jeová, GET e CCR estão sobrecompradas por causa do movimento do mercado. Normalmente, Jeová, quando o ativo ou cai muito ou sobe, também de forma bastante significativa num determinado período de tempo, olha só a GET, ela vem subindo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, praticamente 12 semanas, são 3 meses de subida. É natural que os indicadores
entre em zona de sobrecomprado. Mas não necessariamente isso indica que o ativo vai iniciar uma correção em função disso, né? É apenas um indicativo para que a gente tome um pouquinho mais de cuidado na ponta comprada. Mas nada impede de ele continuar subindo. Olha só, ele estava sobrecomprado aqui, fez a correção até a média, retomou a alta, ficou sobrecomprado novamente aqui em 71 no dia 26 de março, e olha só o que aconteceu com ela. Corrigiu uma semana, retomou a alta novamente. Então agora, está sobrecomprado? Tá. Mas a correção é absolutamente lateral nesse momento, né? Não significa que ela não possa nos oferecer mais um rompimento, né? E rompendo aqui o topo anterior, ela oferece uma nova entrada, como ela ofereceu aqui, ó, no rompimento de 26 com 28. Que quem entrou nesse acionamento aqui já teria saído da posição com um belo resultado. Nesse momento poderia já estar oferecendo uma nova entrada, né? Então, não necessariamente, mesmo com o ativo estando próximo de 70, significa que ele irá corrigir. E a CCR me parece ser a mesma coisa. A CCR até já aliviou indicadores, ó, e aqui formou. Isso aqui sim, ó, Jeová, é uma coisa para a gente tomar um pouquinho de cuidado, ó, que são as divergências. Olha só, e uma divergência no semanal costuma ser um pouquinho mais poderosa que no diário, ó. Nós temos o IFR marcando aqui 78, extremamente sobrecomprado. O ativo ainda rompe o topo anterior, faz topo intraday, fecha abaixo do rompimento da semana anterior. E olha só aonde está o IFR agora. Está em 73. Nós tivemos um fechamento mais alto, um rompimento de topo com o índice de força não confirmando, dando mostras do movimento extremamente sobrecomprado do ativo. O que pode acontecer aqui, ó? Se nós perdermos essa linha do 68 no semanal da CCR, ela pode iniciar um movimento corretivo um pouquinho mais agressivo. Ela confirmaria e monta um pivô de baixa no índice de força. Aí sim é um sinal muito forte de que o topo pode ter sido atingido no ativo, né? Então, a CCR me deixa um pouquinho mais desconfortável do que na GET. A GET ainda não me parece oferecer algum risco de sobrecompra em topo. A CCR eu já ficaria um pouquinho mais receoso, né? Tomaria um pouquinho mais de cuidado aqui. Efetivamente ela me parece um pouquinho mais sobrecomprada e já na iminência de montar um pivô de baixo no IFR no semanal. Eternit para o mercador. Eternit fazendo uma correção depois dessa subida vigorosa. Não marcou nova máxima na semana passada. Essa semana inicia um movimento corretivo que eu acredito que possa testar ou a região do high-low aqui na faixa de 9,62 ou até mesmo aqui na média de 9,41. Nesse momento não tem mais o que fazer. Ela já cumpriu o movimento de alta e agora vai aliviar provavelmente nas próximas 2 semanas, para daí sim nos oferecer alguma oportunidade na ponta comprada para longo prazo. E a COSE para o Jeová. A COSE, mesma coisa, né? A gente tem que marcar a máxima da semana passada. O ativo está em tendência de alta, acima da média, acima do high-low, rompendo 36 com 61. Aciona a compra, stop abaixo de 34,30 e alvo na projeção do triângulo em 8% acima do rompimento, que daria algo hoje na faixa de 39,20. Ok, pessoal? Mais uma vez aí gostaria de agradecer a presença aí de todos vocês, que sempre abrilhantam aí o nosso bate-papo matinal. Convido a todos a participarem a partir de amanhã dos nossos chats de swing trade, operações de curtíssimo prazo. Lembrando que as inscrições para o Master
futuros estão abertas, a gente colocou até a divulgação aí na abertura do chat, estamos com o link lá no nosso banner em Testeira, mandamos o e-mail marketing para vocês, a gente recomenda aí vocês darem uma olhada, para quem gosta de operar índice futuro e produtos da BVMF, é imperdível esse evento, é em São Paulo e também pode ser acompanhado pela internet. Ok, pessoal? Boa semana, ótimos trades e a gente está à disposição de vocês aí nos pontos de contato Focalize. Grande abraço!